Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos aqui no dia 23 de janeiro. O tema do nosso devocional de hoje é sobre a centralidade. O nosso texto base está em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O texto do nosso devocional começa dizendo que no Éden, o primeiro lar do homem, conhecido como prazer, Deus criou um ambiente de harmonia plena, onde o homem podia desfrutar de tudo livremente. Era um lugar de harmonia com Deus, família e a criação. Deus colocou desejo no homem. Está em nossa natureza desejar ser aceitos, amar e ser amados, ter prazer, se alimentar bem, ser completos e dominar. Fomos criados para ser grandes e glorificar a Deus, depender dele para todas as coisas e expressá-lo em tudo. Porém, essa vida plena dependia da centralidade da vida no jardim, simbolizada pela árvore da vida, tendo Deus como fonte de toda a vida e prazer. Porém, essa harmonia foi quebrada quando Eva foi seduzida pela promessa de prazer e poder que excedia os limites estabelecidos por Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. A voz da serpente corrompeu a pureza dos seus desejos, levando-a a perder a centralidade da vida em Deus. Assim, o desejo que deveria levar à glorificação de Deus e ao domínio humano sobre a criação, tornou-se cobiça, o impulso desenfreado e destrutivo. Essa distorção do desejo é a raiz de muitos dos conflitos internos e rupturas relacionais que experimentamos. Deus criou o homem para o prazer, mas dentro dos limites que ele mesmo estabeleceu. Fora dos limites, o prazer se transforma em vazio existencial, descontentamento e dor. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre centralidade. E por que a centralidade é importante? Porque na falta de centralidade nós perdemos equilíbrio, na falta de centralidade nós perdemos foco, na falta de centralidade nós perdemos Cristo. Esse princípio se aplica a todas as esferas da vida, porém nós queremos falar certamente sobre a centralidade de Cristo na vida. Quando nós falamos da centralidade de Cristo, estamos falando de encontrar o ponto de equilíbrio dentro do propósito de Deus. Estamos falando de você ter foco para poder fazer a leitura correta de mundo a partir da perspectiva de Deus. E estamos falando também do ponto de convergência a partir do qual todas as coisas se encontram. Portanto, centralidade vai falar de equilíbrio, foco e convergência. Portanto, a centralidade de Cristo nada mais é do que uma perspectiva cristocêntrica, em que nós vemos a partir do estar em Cristo. Dentro da perspectiva cristocêntrica, Cristo é a pessoa central de todas as Escrituras. Ele é o centro da reconciliação convergente de todas as coisas nos céus e na terra. Segundo Colossenses 1:17, nele tudo subsiste, nele tudo se mantém. Assim como o Sol é essencial para o movimento dos planetas em nosso sistema solar, Cristo é essencial para que as nossas vidas se mantenham alinhadas com todo o propósito original de Deus. Assim como a Terra se move a partir de um eixo central, um eixo a partir do qual nos movemos de forma alinhada com todo o propósito de Deus. Quando Cristo ocupa esse lugar de centralidade na vida, todas as áreas se alinham dentro de uma justiça divina, dentro de uma ordem pré-estabelecida. Isso se aplica aos nossos relacionamentos, à nossa família, ao nosso trabalho, vocação, espiritualidade.
tudo se reorganiza, tudo encontra uma perfeita harmonia. Quando nós buscamos ocupar esse lugar de centralidade, quando o eu ocupa o centro, tornando-nos seres egocêntricos, inevitavelmente experimentamos desordem e frustração. Isso ocorre porque o homem não tem estrutura para suportar, sustentar e orientar a própria vida, uma vez que esse homem foi criado para se mover em direção a Deus, como sentido último de toda a existência. Portanto, a centralidade de Cristo vai nos salvar da confusão do vazio existencial e nos proporcionar viver paz, justiça e alegria no Espírito, como diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Voltando ao princípio de tudo, nós vamos observar que Deus plantou para o homem um jardim na região do Éden. Éden, que tem como significado prazer. Deus colocou o homem dentro de um ambiente de prazer e de contentamento. E no meio desse jardim havia uma árvore, conhecida como a árvore da vida, que representa a centralidade divina. Deus como a sua fonte de sustento, de prazer, de propósito e de identidade. Enquanto o homem vive dentro dessa centralidade, ele vive em perfeita ordem e harmonia. E quando nós voltamos ao princípio de tudo, nós entendemos que Deus não apenas criou os céus e a terra, mas Ele também organizou a vida a partir de estruturas fundamentais. Toda a vida humana é organizada a partir de um plano criacional, a partir de estruturas boas criadas pelo Deus bom para o bem do ser humano e de toda a criação. Então toda a vida dentro desse jardim dependia da centralidade de Deus, representada na árvore da vida e tendo em Deus toda a sua fonte de prazer e de contentamento. Então, imagine um lugar onde você pode usufruir de tudo livremente, de forma plena, de forma completa e sem vergonhas, sem culpa e sem medo. Imagine o homem sendo criado para viver eternamente no lugar que se chama prazer. E esse homem que mora num lugar chamado prazer foi criado com desejo e não com necessidade. Isso quer dizer que ele encontrava prazer em se alimentar e não se alimentava porque tinha necessidade. Isso significa que ele poderia desfrutar de tudo livremente. Então, o homem que foi criado com um desejo de amar e de ser amado, de pertencer, de realização. E à medida que esse homem se deleitava em Deus, todos esses desejos do seu coração eram plenamente satisfeitos. Dentre essas estruturas originais, Deus estabeleceu a instituição do casamento. Então você imagina que o homem vivia completude conjugal, satisfação sexual, realização vocacional por meio do trabalho, do cultivo do jardim, do exercício da mordomia da criação, da administração justa e preservação de recursos. Esse homem desenvolvia plenamente as suas capacidades criativas, a sua razão, os seus relacionamentos. Então esse era o habitat do homem dentro dessa relação primordial e original com Deus. A questão é que o homem foi induzido a suprir o seu anseio sagrado, o homem foi induzido a desejar além dos limites estabelecidos por Deus. E a partir do momento que ele é induzido a desejar ter mais, ser mais, saber mais, ele se perde de si, ele se perde de Deus, ele se perde do próximo, ele se perde da centralidade divina e ele é exilado a um lugar de escassez. A partir desse momento, tudo que o homem busca experimentar é tudo que o homem perdeu ao se perder de Deus. Lembre-se disso.
tudo que hoje o homem tenta encontrar em termos de satisfação, de prazer, de realização, de pertencimento, nada mais é do que tudo que ele perdeu ao se perder de Deus dentro desse lugar original. Esse homem perdeu seu equilíbrio, perdeu seu foco e se tornou divergente na sua relação com Deus. E nós vamos ver que existem estruturas internas, existem estruturas externas. Existe uma estrutura de desejo dentro do homem. O homem foi criado com o desejo de ser amado, o desejo de pertencer, o desejo de realização. Deus colocou o desejo dentro do homem e esse homem era suprido em toda a sua estrutura de desejo nesse habitat original de Deus para ele. Toda essa estrutura de desejo do homem era plenamente satisfeita dentro desse habitat original. Imagine um homem que dentro da sua relação familiar ele encontra completude conjugal, plena satisfação sexual dentro do ambiente de vocação, um homem que trabalha não pelo peso da obrigação, mas pela realização vocacional, exercendo toda a sua potencialidade criativa, racional, relacional, administrando e desfrutando de recursos materiais. Eu não sei se você consegue imaginar esse lugar. Eu sei que nós nos perguntamos o que fez o homem se perder desse ambiente, se perder dessa realidade. O fato é que a partir do momento que esse homem foi induzido a desejar além dos limites estabelecidos por Deus, a desejar ter mais do que Deus o concedeu para ter, a desejar ser mais do que Deus o fez saber, a desejar ser mais do que Deus criou para ser, esse homem se perde de si mesmo, esse homem se perde de Deus, o homem se perde desse lugar de prazer e completude e agora é exilado a um lugar de escassez. O fato é que tudo o que o homem hoje busca experimentar em termos de realização, de satisfação, de contentamento, é tudo o que o homem perdeu quando ele se perdeu de Deus. E o próprio fato do homem desejar essa realidade de satisfação, de realização, de prazer e contentamento é uma evidência de que essa realidade existe em algum lugar. E não é esse lugar que está perdido, mas o homem perdido que está em busca de reencontrar esse lugar. Então toda a busca do ser humano por prazer, por satisfação, por realização, por sucesso, por pertencimento, por aceitação, é um anseio legítimo. Deus colocou esse desejo dentro do homem, porém é um anseio sagrado que é buscado por meios profanos. É como se você estivesse buscando a coisa certa, mas pelos meios errados. O homem foi criado para viver isso, mas ele foi criado para viver isso a partir da centralidade de Cristo, a partir desse lugar de equilíbrio, de convergência, e não a partir do lugar de autonomia e de independência. Então todo homem vive em busca de realização porque originalmente esse homem foi criado para isso, mas quanto mais ele busca por isso, mais parece que ele se sente longe de encontrar, e aí ele entra no dilema de uma vida vaidosa que Salomão vai chamar de correr atrás do vento. Olha só o que C.S. Lewis vai dizer: se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode ser satisfatória, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Ou seja, se de tudo que buscamos aqui nada é satisfatório, é porque o que nós estamos buscando não está aqui. E isso é muito interessante, porque esse anseio dentro do homem é um anseio sagrado, colocado por Deus, porém ele tenta ser suprido por meios profanos, fora da centralidade de Cristo, sem equilíbrio, sem foco e sem convergência. O fato é que Deus colocou o desejo dentro do homem, e todo o desejo que Deus coloca dentro do homem é um desejo bom, plenamente satisfeito dentro desse lugar de centralidade em Cristo. O desejo que fala de um homem que glorifica a Deus por estar plenamente satisfeito nele, agora torna-se cobiça, um impulso desenfreado, destrutivo e insaciável dentro do homem.
Tiago capítulo 1, versículo 14 vai explicar isso. Vai falar de um homem que quando ele é atraído pela sua própria cobiça, ele concebe o pecado. Então esse homem vai transformar toda a boa dádiva de Deus em ídolos. Como assim? Porque o pecado da idolatria não está nas coisas propriamente ditas, mas está no valor que nós atribuímos às coisas. Todas as estruturas criadas são boas, procedem da sabedoria divina e são para a glória de Deus. Mas o homem, quando perde centralidade, foco, equilíbrio e convergência, ele perde a capacidade de gerir bem as estruturas boas de Deus. Então Deus criou o homem com uma estrutura de desejo, e essa estrutura de desejo é boa. Deus criou o homem para desejar ser amado, ser aceito, ser satisfeito. Isso é bom, desde que o homem desfrute dentro dos limites estabelecidos do seu jardim. Quando esse homem rompe com os limites, esse homem agora ele perde equilíbrio, ele perde foco, ele perde centralidade, ele perde essa convergência glorificante, ele só perde. Quanto mais deseja ganhar, mais ele perde. Nós estamos falando de um princípio de estrutura e direção. As estruturas são boas, mas o homem perdeu a capacidade de direcionar, de gerir corretamente as estruturas criadas por Deus. Então a corrupção não está na estrutura criada, a corrupção está no desvio da sua finalidade original. Então o desejo, ele é bom, mas quando esse homem perde centralidade, perde foco, perde equilíbrio e o coração se corrompe, ele não sabe mais governar a sua estrutura de desejo, ele se torna um homem insaciável, um homem sem limites, um homem que quanto mais tem, mais quer, e quanto mais quer, nada encontra. E quanto mais ele deseja, parece que menos ele alcança e mais vazio ele sente. Então as pessoas hoje falam que a instituição familiar é uma instituição falida, mas Deus criou essa estrutura como uma estrutura boa, designada para o bem. Então o problema é com a estrutura criada ou com o homem que perdeu a capacidade de direcionar corretamente essa estrutura criada por Deus. Muitos demonizam a riqueza, os recursos, mas Deus criou o homem para ser próspero, para ser produtivo. O problema está com a estrutura da riqueza ou com o homem que perdeu a capacidade de lidar com a estrutura da riqueza. Muitas pessoas têm receio de estar em lugares de influência, em lugares de governo, mas Deus criou o homem para estar nessa estrutura. O problema é com a estrutura de governo, ou o problema está com o homem que perdeu a sua capacidade de gerir e direcionar essa estrutura segundo o propósito de Deus. O homem, quando perde centralidade, ele perde equilíbrio, ele perde foco, ele perde visão, ele perde convergência em Cristo. E ele não consegue mais administrar segundo a ideia original de Deus. Por isso que esse homem transformou as dádivas de Deus em ídolos. Tudo que Deus criou para ser um meio pelo qual esse homem vai servir a Deus e ao próximo, honrar a Deus e ao próximo, se tornou o fim. Quando o homem transforma meios em fim, ele transforma dádivas em ídolos. Tudo que Deus criou para ser um meio pelo qual Deus é glorificado e o próximo é abençoado, o homem torna um fim em si mesmo. E quando eu atribuo sentido a algo, isso se torna um ídolo. Então, ao invés de negarmos as dádivas de Deus em nome de uma santidade, nós temos que aprender a desfrutar em santidade essas dádivas para a glória de Deus. Se você atribui o sentido da vida a ter mais riqueza, você nunca terá o suficiente. Se você atribui o sentido da vida à beleza, você nunca se sentirá belo o suficiente. Se você atribui o sentido da vida a ser intelectual, você nunca saberá o suficiente. Nós temos uma tendência a associar ídolos com coisas proibidas, mas a partir do momento que uma coisa muito boa que Deus me deu ocupa o lugar de Deus na minha vida, essa coisa muito boa que Deus me deu se torna meu Deus. João Calvino vai dizer que a idolatria
nada mais é do que adorar os presentes em lugar do próprio doador dos presentes. Nancy Pearcey vai dizer algo parecido. A maneira de descobrir ídolos é perguntar se qualquer dádiva tornou-se mais importante para você do que o doador das dádivas. E por que nós estamos falando isso? Porque um coração cobiçoso, um coração que deseja sem limites, é um coração idólatra. É um coração que vai fazer da estrutura de trabalho, que é uma estrutura boa, uma fonte de ansiedade, de cansaço, de estresse, de adoecimento. Vai fazer do casamento, que é uma estrutura boa, criada por Deus, uma fonte de ressentimento, de amargura, de tristeza, de dor. Como que nós vamos reencontrar a centralidade em Cristo Jesus? Nós precisamos restabelecer limites, porque todo prazer e satisfação que buscamos além dos limites do nosso jardim leva-nos a um lugar de insatisfação, perturbação mental, de dores emocionais e rupturas relacionais. O desejo sem limites nada mais é do que correr atrás de miragens. Ele é ilusório, é neurótico, ele é vazio e ele vai gerar sempre um descontentamento contínuo, uma falta de significado e de sentido. A cobiça é impulsiva, é compulsiva, é animal, inconsequente, insaciável, e Deus não criou para que o homem se tornasse um ser desequilibrado. Por isso que Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Deus não nos criou para vivermos de forma desgovernada, mas toda vez que quebramos princípios, nós vivemos conflitos. Toda vez que não governamos nossos desejos, nós nos tornamos dominados por ele. Então tudo que precisamos é reencontrar centralidade, restabelecer limites para que possamos encontrar esse lugar perdido dentro de nós. Esse jardim do Éden, que era um lugar de prazer, precisa ser primeiro restaurado dentro de nós, a fim de que estejamos prontos para o jardim que está vindo ao nosso encontro no centro da cidade de Deus. O que é importante nós entendermos aqui, que restaurar limites não tem nada a ver com castração religiosa. Embora reprimir impulsos pareça ser o caminho mais fácil, reeducar a nossa estrutura de desejo é o verdadeiro caminho da restauração dos limites que preservam a nossa integridade e potencializam toda a nossa capacidade de viver essas estruturas de Deus segundo a sua ordem original. Portanto, a verdadeira santidade não consiste em meras proibições. Paulo vai dizer isso em Colossenses capítulo 2, que o rigor ascético não tem poder nenhum contra os impulsos. Isso significa que deixar de fazer algo não me santifica, mas a minha relação com aquele que é santo é santificadora. E se eu deixo de fazer algo é para que isso não interfira na relação com Deus que me santifica. Por isso, ao invés de proibir, a palavra de Deus regulamenta, ela traz limites, ela educa, ela ensina. A proposta para encontrar centralidade, para encontrar foco, para encontrar equilíbrio, nada mais é do que regulamentar o que fazemos e não eliminar o que somos. Paulo vai explicar isso em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está falando da importância de encontrarmos na palavra limites que vão preservar a integridade da nossa relação com Deus, a integridade da nossa relação com nossos anseios sagrados, a integridade da relação para com o próximo, para com a criação e nos colocar dentro desse caminho de restauração. Chesterton vai dizer que a moderação é fundamental para o verdadeiro desfrute das dádivas divinas. O que é a moderação? É encontrar em Cristo centralidade, equilíbrio, foco e convergência. O que Deus deseja é restaurar dentro
dentro de nós o espírito do Éden, a partir do reencontrar a centralidade de Cristo e voltarmos a experimentar o reino de Deus, que não consiste em comida, em bebida, mas em paz, justiça e alegria no espírito. Então, encorajo você a pensar seriamente sobre isso, a avaliar profundamente isso. Muitas coisas que nós declaramos ruins, muitas vezes são coisas boas, criadas para o bem, porém são mal administradas, mal geridas por causa do coração cobiçoso, por causa do homem que perdeu os seus limites, que perdeu centralidade, que perdeu foco, visão, que perdeu equilíbrio. Então nós precisamos resgatar esse princípio. Tão importante quanto sermos construtores é encontrarmos centralidade naquilo que estamos construindo. Que Deus te abençoe grandemente e que nós possamos nos encontrar no próximo devocional.